Esse carinha aqui, ó, tem muita história para contar e talvez ele tenha muito a ver com você, muito mais do que você imagina. E a reflexão que eu quero trazer hoje é inclusive sobre ele e sobre outros clássicos também dos filmes de terror. Tem muita coisa para nos ensinar também, tá? Vamos falar melhor sobre isso aqui. Vamos falar sobre luz e sombra, vamos falar sobre os julgamentos. Então fica aqui comigo até o final. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Belo, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, e eu também sou um amante da vida, da mente humana, de tudo aquilo que a gente pode desbravar, conquistar, alcançar nossa felicidade, nossa plenitude, simplesmente mudando isso aqui, ó. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa reflexão aqui, ó. Frankenstein. Para mim ele é um clássico, adoro ele desde pequeno, tem algumas tatuagens aqui de alguns filmes de terror também, muita gente pergunta sobre as tatuagens, e eu gosto bastante. Acho que é algo meio fantasioso, é, não em si pela violência, esse tipo de coisa, porque naquela época os filmes de terror nem eram voltados para isso, né? A gente chamava de filmes de horror, né? Principalmente esses clássicos, não eram nem filmes que davam medo. E esse aqui é da década de 30, né? Que a história, na real, foi escrita ainda no século XIX, mas o primeiro filme veio no comecinho de 1900, 1930, né? Principalmente esse clássico aqui, né? Mas o que ele tem a ver? Frankenstein foi criado por partes de corpos humanos, né, na história, né, é uma ficção, e o seu cérebro foi o cérebro de um criminoso, né, por um erro foi trocado o cérebro que deveria ter sido colocado nele e pegaram um cérebro de um criminoso. E quando dão a vida para o Frankenstein, né, ele acorda e aí parece que ele está ainda tentando se adaptar àquele ambiente, né, ele tem sim algo que vem dentro dele um pouco mais selvagem ali, só que as pessoas não dão nem tempo para isso e começam a julgar, apontar o dedo, inclusive correr atrás dele, caçá-lo, né? E ele não tem esse tempo de entender essa nova realidade que ele está vivendo. É claro que vamos lembrar aqui que é tudo uma ficção, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes você até tem uma essência, mas você às vezes está buscando uma mudança. Só que as pessoas, elas simplesmente te julgam e não dão esse tempo para que você possa se adaptar, se conhecer e se melhorar. Ou até mesmo para você provar que não tem nada a ver com aquilo. As pessoas simplesmente vão para cima de você. E muitas pessoas, infelizmente, elas são sim como Frankenstein, porque elas assumem, né? Elas tomam muitas vezes algo que elas não são como uma verdade. As pessoas, quando apontam o dedo e mostram o tipo de pessoa que talvez você seja, né, na visão delas, que muitas vezes até está errado, mas as pessoas levam como uma verdade. Então, o que eu recebo de mensagens de pessoas que estão querendo mudar, mas muitas vezes a questão das pessoas criticarem faz com que elas não consigam essa mudança. Porque as pessoas querem colocar a opinião delas, né, sobre as outras. E esse é um grande erro do ser humano, querer que as pessoas sejam, ou façam, ou pensem da mesma forma que elas. Então, muitas vezes, você pode ser essa pessoa que está sofrendo essa síndrome que eu vou chamar agora de síndrome do Frankenstein, né? Simplesmente porque as pessoas apontam o dedo. E a gente tem que, nesse caso, se colocar como observador para olhar tudo o que está acontecendo para a gente poder ter um julgamento melhor. Na física quântica dizem que o observador muda a ação toda vez que ele está ali observando alguma coisa. E talvez você possa mudar essa ação se você se posicionar como observador e sair do papel de vítima, sair de dentro do problema, simplesmente assumindo uma terceira posição ali, onde você consegue olhar com clareza tudo aquilo que está acontecendo, né? Porque sim, a gente ouve muitas vezes as vozes que vêm de fora e isso acaba impactando em quem nós somos aqui dentro. Então nós começamos a acreditar nessas historinhas. Hoje eu estava até conversando com um colaborador que estava contando um pouco da família dele, que está criticando muito ele, dizendo que ele está diferente nos últimos tempos, né? Diferente do que ele sempre foi. Diferente em relação de não ajudar mais a família, como ele sempre ajudou e nunca ninguém ajudou ele. Né? Ele sempre fez, nunca esperando o próximo, mas eu sempre falo para ele, talvez seja o momento de você olhar um pouco mais para você, né? Deixa as pessoas de lado que tem uma outra cultura, vem de um outro lugar, é uma outra cabeça, elas também não sabem aquilo que você está passando no dia de hoje. E eu falei assim, como é que você se sente em relação a isso? Porque as críticas estão aí.
Ele falou, eu estou me sentindo muito bem, estou seguindo minha vida. Eu falei, a sua consciência está limpa, está leve? Ele falou, está. Eu falei, isso é o importante, você precisa se sentir bem. Porque se você começar a acreditar nas historinhas que os outros contam, talvez amanhã você comece, né, a acreditar mais e isso vai te levar cada vez mais para baixo e, consequentemente, você também não vai conseguir mais ajudar essas outras pessoas. Então tem que prestar muita atenção. Tem um outro filme clássico que eu adoro, que é o Lobisomem, né? E tem uma frase muito legal que eu tenho tatuado aqui, que fala assim: mesmo um homem puro de coração que faz suas preces à noite pode se tornar um lobo quando a lua estiver cheia e brilhante, né? Quando o Wolfbane, que é uma planta, florescer e a lua estiver cheia e brilhante. Ou seja, mesmo um homem puro de coração que faz suas preces à noite, alguém que está procurando a sua pureza, o seu equilíbrio, procurando a bondade, uma pessoa muito boa, ela pode se tornar um lobo, ela pode conhecer seu lado de sombra que todos nós temos, dependendo das circunstâncias. Que no caso ele fala do Wolfbane, que é a planta, né, florescer, e a lua estiver cheia e brilhante. Dependendo da situação, da circunstância, nós podemos muitas vezes nos perder. E aí, qual que fica a lição? A gente precisa ficar sempre de olho no que está acontecendo, sempre vigiando, por exemplo, a nossa energia, a nossa vibração, porque todas as vezes que nós baixamos a guarda durante a luta que nós temos durante a vida, né, no dia a dia, quando a gente baixa a guarda, a gente dá oportunidade para algo chegar. Então, se você está cuidando sempre da tua energia, dos teus pensamentos, da tua vibração, como prestando atenção nas pessoas que você convive, do que você se alimenta, né, de informações, o que você assiste na TV, o que você anda lendo, o que você anda conversando com as pessoas, como que você se eleva, seu pensamento, seu espírito, será que você é uma pessoa que agradece ou uma pessoa que está sempre reclamando? Todas as vezes que você eleva seu pensamento, é como se você levantasse a sua guarda de novo. Então, essa questão da energia, ela influencia muito na nossa questão de luz e sombra, tá? Quando a gente está falando desses carinhas aqui, a gente está falando de luz e de sombra também. E todos os seres humanos aqui na Terra temos essa dualidade. A Terra é uma dualidade do bem e do mal, da luz e da sombra, como você quiser colocar. Até a pessoa mais pura do mundo, uma pessoa que medita todos os dias, uma pessoa que está sempre fazendo a bondade, ela também tem seu lado de sombra. Que se ela deixar aflorar, aquele instinto volta e aí ela acaba mostrando um outro lado. E todos nós estamos vulneráveis a isso. Né? Isso pode acontecer desde que a gente baixe a guarda. Se a gente baixar a guarda, isso acontece. Se nós estivermos sempre elevando o pensamento, prestando atenção naquilo que a gente está conversando, de quem nós somos, autoconhecimento, do que a gente se alimenta, as pessoas com quem a gente se relaciona, é como se a gente levantasse essa guarda. Então, assim, o primeiro passo é que a gente precisa reconhecer. Isso tem a ver com o que eu ouvi semana passada de um amigo que eu achei fantástico. Ele falou o seguinte: a luz sabe quando ela reconhece quando ela está fazendo sombra. Então a sabedoria, a luz, o sábio, ele reconhece quando ele faz algo, então ele reconhece a sua sombra. Então isso é muito importante, isso tem a ver com sabedoria. Então se você quiser trabalhar melhor as suas sombras, levantar essa sua guarda, reconheça. Esse é o primeiro passo. Aceite, esse é o segundo passo. Aceite no sentido de, ok, aconteceu, não vou ficar me culpando sobre isso. Terceiro passo, o que eu posso fazer daqui para frente para mudar. E aí até acho que foi hoje ou ontem, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e alguém me perguntou exatamente isso. Eu gostaria muito de mudar, mas eu não consigo porque as pessoas me criticam tanto que eu não tenho essa ação, não consigo ter essa vontade para poder mudar da forma como eu gostaria. E aí me vem sempre na cabeça uma frase que eu ouvi uma vez que é: não aceite conselhos de pessoas que nunca construíram nada, porque as pessoas elas querem te dar conselhos construtivos, né, baseado nas suas crenças, nas suas experiências, do que elas viveram, que é uma realidade para elas e talvez não seja uma realidade para você. E talvez se essa realidade deles estejam muito contaminadas, né, principalmente porque gostam de apontar o dedo e dizer como as coisas são, deveriam ser, ou quem você realmente é, elas estão tentando te contaminar no bom sentido. É uma crítica construtiva. Então preste atenção nesse tipo de conselho que você está ouvindo dessas pessoas que muitas vezes não construíram nada.
Não sei se fez sentido esse vídeo para você ou não, mas se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo também, pode ajudar. Esse carinha aqui, ó, trouxe muita luz hoje com essa sabedoria, é ou não é? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.